Como contar a história de quem conta histórias todos os dias? Estamos falando de uma jovem senhora de 45 anos que viu tudo acontecer e registrou dia a dia os capítulos dessa história. Na arte de fazer televisão, a Tibagi é pioneira, uma emissora que nasceu coroada. O show de inauguração foi do rei Roberto Carlos, em 1969. Verdade que tudo antes era bem diferente, equipamentos pesados, eram os mais modernos da época. Começaram a comprar filme e aquelas maquininhas Bolex, aquelas de dar corda, depois com bateria. E aí, quando acontecia um acidente, alguma coisa do tipo, filmava-se e alguém lá anotar os dados, voltava correndo para revelar, botar no fixador. Era uma loucura e nós não tínhamos lugar para secar, aquilo lá a gente punha atrás do maquinário de ar-condicionado, que saía aquele vento, e para secar, às vezes o jornal já estava no ar e tal, rodava-se no estêncil. Ainda naquela época, né? As lâmpadas. Já aposentado e aos 75 anos, Rubens Canella volta à TV Tibagi, onde trabalhou por 35 anos. Ajudou a montar os equipamentos e acompanhou a primeira transmissão. Da área técnica, ele reencontra um antigo companheiro de trabalho, que no início era auxiliar dele. Hoje, Ingo, com 43 anos de emissora, é o colaborador com mais tempo de casa. Essa dupla conhece bem a evolução da TV. Naquela época precisava 11 operadores para cada turno, porque tinha operador de vídeo, operador de áudio, diretor de TV, cameraman, locutor de cabine. Os comerciais eram exibidos, era pastinha de texto, como se fosse rádio naquela época. Era com slide. Era com slide, né? Slide, filminho mudo, era isso que funcionava. Aí foi evoluindo, é o que é hoje a TV, né? Então se usava muito uma filmadora, em preto e branco ainda. 16 milímetros. De 16 milímetros, que tinha que ser mandado para São Paulo, olha só, hein, como é que era complicado, hein? Para fazer a revelação, entrou a televisão a cores, entendeu? Que nós fomos privilegiados, né, em retransmitir. Foi em 1972. Lá do Rio Grande do Sul, né? A primeira transmissão foi a Festa da Uva. Festa da Uva. Em Caxias, foi a primeira transmissão a cores no Brasil. E aí começou em março de 72, começou a transmissão a cores. A data eu não me lembro, mas eu sei que... foi em março de 72. Foi uma coisa que marcou mesmo. ZYB 395, TV Tibagi, Canal 11, Apucarana. A seguir, o 11 em campo com Fiore Luiz. Durante 19 anos, essa foi a voz oficial da emissora. Primeiro locutor da TV Tibagi, Canal 11, em 1969. Continuei aí fazendo chamadas da televisão, que são os filmes, os programas, e também rabicho, que é aquela citação ao final de cada filme, ao final de cada programa. E fiquei 19 anos como locutor na TV Tibagi. Antônio se destacou e também apresentou o Jornal Rural. Eu fiz o Jornal Rural por 10 anos. Tinha um redator que redigia tudo para mim, eu apenas apresentava. A seguir, o 11 vai à missa. Um abraço, Irmã Custódia. Irmã Custódia também fez história na TV. Em 1969, ela coordenava o 11 vai à missa. Foi a segunda missa transmitida ao vivo de um estúdio de TV no Brasil, tanto que ganhou um prêmio como o melhor programa religioso do país. Ficou no ar por quase 2 décadas, uma lembrança que ainda está viva na memória. Como celebrar, então, o 12º domingo do tempo comum?
E hoje nós vamos ver o que Jesus falou sobre a semente que caiu na terra boa. E quanta história para contar! Quando a missa era especial e gravada, se alguém errasse, tinha que começar tudo de novo. Não tinha edição. Haja fé, hein? A irmã ainda revela um pecadinho cometido usando o vinho do padre. Então, nós, um dia da comunicação, fizemos uma festa, trouxemos vinho do padre. Porque você sabe que o vinho de missa ele tem 16% de álcool. Ele é forte. E todo mundo, os funcionários tomaram muito, nós trouxemos salgadinho tudo no outro dia. Ninguém conseguiu vir trabalhar, entendeu? A freira era a regente do coral Pequenos Cantores. As músicas embalavam as celebrações e encantavam os telespectadores. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu mesmo em terra boa e deu frutos. Muitos dos integrantes do coral Pequenos Cantores daquela época integram ou já participaram do coral Palestrina. O grupo gravou 6 LPs, mais de 30 CDs. Eu comecei a participar do coral infantil, eu tinha 3 anos de idade, né? E assim a gente depois começou todo mundo a participar, o coral do 11 vai à missa. E os Pequenos Cantores era muito gostoso, todas as manhãs a gente ir lá cantar, participar da missa televisionada, né? E depois disso, aí, conforme fui crescendo, continuei participando e participei da equipe de liturgia também, daí fazendo as leituras. E todo domingo era uma satisfação a gente poder participar dessa missa pela televisão. Foi um momento muito importante na minha vida, né? São lembranças maravilhosas, né, que a gente tem com o coral Palestrina. Eu era ainda muito jovem, né? E o fruto colhido de todo esse trabalho, que foi regido pela irmã Custódia, eu acho que está aqui hoje. Ainda a gente continua participando do coral, estamos ativamente participando da igreja, né? Hoje, com família constituída, mas eu acredito assim que toda essa experiência de vida que a gente teve lá e a experiência musical, né? Quer dizer, a música também incorporou-se na minha vida, né? Que desceu do céu, não morrerá jamais quem dele comer, pois terá vida eterna. A TV Tibagi fez e faz mesmo história. Transmitiu a programação da Rede Record, Tupi, da TV Globo e do SBT pelo grupo Paulo Pimentel. Em 2007 virou Rede Massa. Um ano depois, quem mostra a notícia virou notícia. Um incêndio destruiu o prédio da TV e praticamente todos os arquivos de décadas. O estúdio, onde o fogo começou, ficou completamente destruído. No segundo andar, funcionava a transmissão. Aqui, todos os equipamentos foram queimados. O incêndio durou cerca de 5 horas e meia. Para combater o fogo, todo o efetivo de plantão do Corpo de Bombeiros de Apucarana e Arapongas, cidade a 20 quilômetros, foi convocado. 5 caminhões de água foram gastos, um total de aproximadamente 30 mil litros. Nossa, foi uma tristeza imensa para todos nós, nossa, porque era uma história ali, né? Uma história de vida de muitas pessoas que passaram aqui. Porque a televisão Tibagi, nossa, gerou muitos empregos aqui na cidade. Então, o que chegava de pessoas que já trabalhou há muitos anos atrás, a gente via chorando ali, sabe? De ver um patrimônio histórico, né? Sendo tudo destruído, né? Nossos equipamentos, tudo, né, que a gente trabalhava, documentação, foi muito triste. As chamas só não foram suficientes para apagar as lembranças que estão bem arquivadas na memória.
É daqui de Apucarana, dessa torre com mais de 60 metros de altura, que é transmitido o sinal principal da TV Tibagi. Em setembro, nós vamos inaugurar o sistema digital, investimento tecnológico que vai garantir qualidade de som e imagem. Só que mais do que isso, nós vamos continuar levando até a sua casa nós mesmos. Os rostos podem até mudar, mas há 45 anos nós mostramos você. E como no dia a dia, seja com programas de entretenimento, noticiários, a gente sorri, chora, se emociona. É a vida pela janela da televisão. Afinal, nós somos iguais a você. Ficamos revoltados. É sapatada em quem pisa na bola com o povo. Não escondemos as lágrimas. Amanhã eu vou visitar novamente a família, essa família guerreira, batalhadora, a começar pelo nosso anjinho. Nem a alegria. Levamos o fato até a sua casa, numa viagem fascinante. E que venham mais 45 anos da emissora que tem a maior cobertura do estado. São 174 cidades e mais de 2,5 milhões de telespectadores, com uma estrutura moderna e estúdios em Apucarana e Maringá.